Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web, que hoje está recebendo o secretário de Obras do município de Foz do Iguaçu, o senhor César Furlan, que vai contar um pouquinho para a gente dessas obras, do andamento, desse trabalho previsto a partir de 2021. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e a gente poder estar aqui explanando e falando algumas coisas relacionadas à pasta nossa junto à Prefeitura. Quem é o secretário César Furlan, para quem ainda não conhece? Conhecer um pouquinho do secretário que já estava no governo Chico Brasileiro, que é servidor público. Conta um pouquinho para a gente dessa sua história. Eu estou servidor da Prefeitura há 29 anos, esse ano completará 30 anos, sempre à frente da Secretaria de Obras, em vários setores da Secretaria de Obras, mas como secretário nos últimos 2 anos. A convite do prefeito, a gente resolveu encarar esse desafio, que é mais um desafio ao longo dessa carreira junto à cidade de Foz do Iguaçu e à Prefeitura. E estamos aí, trabalhando, e não trabalhando pouco, trabalhando bastante, para tentar resolver algumas das demandas que o município tem. E esse ano há um desafio ainda maior, secretário, em relação a essa pandemia que paralisou algumas obras, paralisou investimentos. Quais são os desafios a partir de agora? O desafio maior é conseguir conciliar a receita com a demanda. Então nós temos assim uma receita que virá, porque o orçamento do município, a gente faz uma previsão de orçamento. Essa previsão ela tem que casar com aquilo que são as demandas que estão aí pré-estabelecidas, E a gente está lidando com isso desde o início agora do ano. O prefeito, a gente tem sentado e discutido a melhor maneira da gente continuar trabalhando e não parar, Porque dentro da Secretaria de Obras, vários setores, e a construção civil é uma delas, que a construção civil, ela não parando, e na pandemia a gente viu bastante disso, nós não paramos a construção civil na pandemia, e ela conseguiu girar a economia local, nacional até, por dizer. Então, esse é um setor que está realmente em expansão e crescimento. Como estão as obras que já estavam planejadas, já estavam em andamento? Como ficam essas obras com esse orçamento mais enxuto, digamos assim? O que foi pré-estabelecido em contrato, nós temos que honrar isso. Então, ela já está pré-estabelecido lá. Se o prazo extrapolou, virou o ano, virou mandato, independente do prefeito que viesse a assumir hoje a cadeira de prefeito em Foz, ele teria que honrar esses compromissos. O que nós estamos com bastante cautela, e o prefeito tem buscado algumas ferramentas de empréstimo até, para que a gente não pare essa cadeia dentro do município para dar seguimento nessa roda da construção e das obras de infraestrutura como um todo, para que a economia continue girando, uma vez que o carro forte nosso aqui sempre foi o turismo, e o turismo a gente viu que ele não pôde caminhar como deveria no último ano, e esse ano também vai gatinhar ainda com o advento de vacinas, com uma série de coisas, aberturas em percentuais e não totalidade, e essa circulação do turismo em Foz diminui a receita. Diminui a receita, nós temos que buscar outros mecanismos para que continue as obras, não parem. Havia um planejamento, projetos para trincheiras, novas trincheiras em Foz do Iguaçu. Como está essa questão? Essa é uma fala assim, que ela vem se arrastando há muito tempo, e na medida que a concessionária que administra o trecho urbano de Foz aqui, ela acaba, cada pouco ela tira um pouco daquilo que a gente tinha de tráfego de um lado ao outro da cidade aqui. Então a gente tem buscado isso, alternativas e soluções para resolver essas passagens. Uma delas a gente tem discutido bastante, que é na Vila Portes, ali próximo à Avenida Beira Rio. Nós temos uma outra demanda que é na Teodoro Risden, que é no Três Bandeiras, e também nós temos ali no CTG Charrua, que ali ela seccionou o trânsito e não teve o tráfego de pessoas para os dois lados ali com veículos. Então é uma demanda da população,
A gente tem administrado isso na medida que a gente sabe que são obras caras, que não dependem somente do município, tem uma concessionária que administra esse trecho, tem o DENIT, e buscar parceiros do governo do estado, do governo federal, até mesmo a concessionária, estendendo a mão para o município. A gente sabe onde estão os gargalos que a gente precisa resolver, mas perpassa tudo pela questão financeira, né? E não são obras baratas. Se fossem baratas, talvez já teriam sido executadas, né? Secretário, uma das propostas do prefeito Chico Brasileiro em relação à questão do asfalto em Foz do Iguaçu, que há uma previsão de se asfaltar a cidade toda nesses próximos 4 anos. É possível que isso aconteça agora nesses próximos 4 anos? Eu acredito que sim, e não porque o prefeito só prometeu, mas eu acredito que sim, do ponto de vista, sim. Nós preparamos toda a Secretaria de Obras na parte de pavimentação, adquirindo ferramentas, adquirindo equipamentos caros, buscando a expertise de fazer esse asfalto nos bairros, nos locais que são necessários aí, que ainda não tem nada, só está na pedra irregular. Então, a gente adquiriu toda essa expertise, fez o investimento e agora é só trabalhar. Então, a gente vai continuar trabalhando. Eu acredito que se nós não tivéssemos essa questão financeira envolvida nesse momento de pandemia, talvez nós conseguiríamos atingir essa meta em 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? Então, não só a equipe da prefeitura trabalhando, mas também com alguns contratos de algumas empresas de pavimentação que, como é uma demanda muito grande, não deixar só para que o município faça, mas contratar empresas. Exemplo disso foi o ano passado. Nós tivemos 2 contratos que foram feitos em algumas regiões. Na região sul foi feito bastante asfalto naquela região através de contrato com uma empresa de pavimentação. Nós temos também a questão de alguns convênios que são com o Paraná Cidade, que o Paraná Cidade também tem um aporte de um saldo de contrato do ano passado que foi licitado, que vai ser feito algumas obras aqui no centro. Já foi dado ordem de serviço para a empresa, porém ela teve uma dificuldade de início de execução, mas dia 25 agora começa o recap de algumas ruas aqui do centro da cidade. Inclusive aqui na frente da UDC vai ser feita uma pavimentação. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Esse planejamento, ele vai ser primeiro nos bairros, na região central, ou vai ser dividido em algumas regiões que conforme a demanda? Na verdade, assim, a meta é tirar toda a pedra irregular. Então, onde tiver pedra irregular, o município vai estar indo nesses locais, nas regiões, e fazendo a capa asfáltica em todos os locais onde tem pedra irregular. Terminando essa etapa, aí nós temos condição de, com o nosso material, com o nosso material expertise, estar saindo para algumas avenidas, tipo General Meira, República Argentina, Costa e Silva, JK, são outras avenidas de importância da cidade que a gente vai estar tratando também. Secretário, não tem como não deixar de perguntar em relação a essa chuvarada dos últimos dias aqui em Foz do Iguaçu, que prejudicou bastante a cidade e prejudica alguns pontos. O que está sendo estudado, previsto para algumas regiões que estão sendo há anos bastante prejudicadas aqui em Foz do Iguaçu com as chuvas? Eu, como falei, eu tenho 29 anos de prefeitura e ao longo desse período eu trabalhei dentro da Secretaria de Obras e algum tempo dele lidando com galeria de águas pluviais. E eu vejo assim, o problema de chuva, o problema de alagamento das cidades, não é privilégio só de Foz do Iguaçu. A gente vê no noticiário todos os dias. Capitais, cidades menores, maiores, onde que um planejamento que lá atrás não foi observado, que não foi visto, hoje as águas estão tomando o espaço que é dela. Nas ruas, nos córregos, nos locais onde que as pessoas vão e passam a morar, passam a edificar ao lado dos rios e córregos, chega nesse momento de uma chuva, como aconteceu essa semana aqui em Foz, 2 chuvas, na verdade, os rios eles saem das caixas, eles não absorvem todas as águas que as galerias de águas pluviais levam até ele, e acaba acontecendo o que aconteceu. Aí diz assim, olha, vou dar um exemplo da JK. A JK
ela alagou naquele momento da precipitação forte, e não é a primeira vez, né? Já ao longo das últimas chuvas tem acontecido isso. E passou a chuva, dali 15, 20 minutos a água corre. É problema, as galerias que estão lá, elas estão funcionando, porém não com a capacidade de uma chuva, de uma precipitação forte como essa. A pergunta é, como se resolve tudo isso? Com o planejamento, o município fez, o ano passado, salvo engano, o Plano Municipal de Saneamento, onde que ele observa essa questão, não só do saneamento do ponto de vista do esgoto, enfim, todos os recursos hídricos do município, foram identificadas todas as bacias de rios e córregos que cortam a cidade, e identificados também os pontos de alagamentos, macro, mini, e foram identificados 65 pontos macro de alagamento. Desses pontos macros, ele gera micro pontos de alagamentos também. Por quê? Porque quando a água não sai lá daquele pequeno local, ela não consegue chegar no macro e não consegue ir embora. O município fez uma estimativa desses valores, que o ano passado ele chegava em torno de 300 milhões de reais. Nós fizemos um investimento o ano passado nessa área, e algumas obras não concluíram ainda, na ordem de 30 milhões. Então, praticamente nem 10%, porque nessa última chuva aumentou mais alguns pontos, então essa conta de 300 já subiu em função dos valores do ano passado. Então, é bem complicado lidar com essa questão dos alagamentos, mas o município tem feito os aportes na medida do possível, as obras estão acontecendo, algumas ainda. O Jardim São Luís, que é um exemplo, que nenhum gestor quis mexer naquele local, a gestão do prefeito Chico foi lá, encarou, fez. Estamos, de certo modo, até apanhando, porque a população às vezes não entende que a obra é um processo, é uma obra que muito complicada, teve detonação de rocha naquele local, tivemos que contratar empresas de fora do estado, que no estado não tinha para poder fazer. Mas, enfim, a obra está se caminhando para o final, falta 20% da obra para se concluir, e é uma obra para ficar um benefício definitivo para aquela região. Obra cara, porém importante para aquela região como um todo, não só para o bairro do Jardim São Luís. Então, são essas ações que o município tem feito, e perpassa tudo pela questão financeira, e também tem uma questão, que nesse plano municipal de saneamento, as pessoas que participaram desse debate, eles apontaram alguns caminhos para futuramente isso possa dar algum resultado, que é a questão do uso das águas, o reuso das águas da chuva. A maioria das pessoas, a água cai dentro do quintal dele, ele joga na guia do meio-fio e isso vai tudo para um ponto mais baixo, vai para um córrego, vai para o rio, ninguém faz o reuso dela. Então o município trabalhar olhando para que as pessoas identifiquem e saibam que a importância de reter essa água, de fazer um reuso dela. Secretário, quais são as metas para esse 2021 da Secretaria de Obras? Tendo em vista, claro, esse grande desafio em relação a essa pandemia, há alguma meta já que vocês pretendem alcançar até o final de 2021? Então, nós tivemos algumas falas já no final do ano, na questão de investimentos na área de drenagem, que é uma das coisas que o prefeito ele não tem assim, pudor de falar, vamos fazer, vamos investir. Então, nós estamos trabalhando na bacia do Rio Poti, que é esse que cruza o viaduto de entrada da cidade. Então, toda aquela área de Jardim Canadá, aquela região, padece na bacia desse córrego. Então, a equipe da Secretaria de Planejamento está trabalhando para que a gente possa achar uma solução para os alagamentos, para a questão das águas ao longo daquele córrego. A questão da JK não é porque foi latente no último dia aí, as pessoas falando que alagou, que ficou o carro debaixo d'água, que a gente vai dizer que agora nós estamos fazendo isso. A gente vem trabalhando também numa solução para aquele problema da JK, e lógico que o problema da JK, eu acredito que a gente vai ter ainda uma solução agora nos próximos 30, 60, 90 dias, e licitar essa obra para que ela aconteça ainda esse ano. Que bom, esperamos que assim seja. Secretário, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web e desejar, primeiramente, muita saúde e muito sucesso nesse trabalho.
Obrigado, fico à disposição. Obrigada, secretário. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.